Muito obrigado, então, mais uma vez, ao senhor Dilon de Oliveira, né, pela sua explanação, pelas suas colocações, que muito, eu acredito que nos ajuda, né, porque a gente aprende bastante. Inclusive, eu estou aqui também principalmente para aprender, né, como agir também numa situação dessa. E o objetivo dessa nossa audiência pública é justamente esse, né? A gente unir forças, né? A gente dar as mãos, toda a comunidade, as igrejas, presidente de bairro, as entidades, né? Poder público, enfim, né? Essa casa, né? As escolas, professores, pais, né? Principalmente, a gente unir forças para que a gente possa vencer essa guerra que tem sido tão injusta, né? Então, antes de passar a palavra à doutora Adriana, eu gostaria apenas aqui rapidamente de registrar a participação nessa audiência pública dos pastores. Pastor Naon Soares está presente, pastor Demian Távora está presente também aqui conosco, muito obrigado. Pastor Luiz Domingues Boss, né, lá do bairro Desvio Risso, está conosco. O Felipe Marca Jurema Catânio e Fabião dos Reis, representando a Casa Clara, né, de Ana Rec. Muito obrigado pela presença de vocês. Também representando alguns vereadores aqui dessa casa, senhor Ipo, representando a vereadora Geni, muito obrigado. A Renata está aqui também representando que é assessora do vereador Daniel Guerra, também o seu Sálvio, representando o vereador Assis Melo, e o nosso querido também vereador, meu xará, Renato Oliveira, está presente aqui nessa audiência. Representando também o Centro Vita, presidente Valdir está conosco, né? O CAPS Reviver, coordenadora Mônica, está aqui também no nosso plenário. Conselho Tutelar Sul, a conselheira Rosane Curto. Conselho Tutelar Norte, coordenador Marcos Abreu, está presente. Representando também a FAS, Miriam Nora, né, que é a diretora da Infância e Juventude. Entidade Giasol, presidente João Carlos. A MOB Parque dos Vinhedos, Paulo Roberto Pereira. O colégio também Madre Milda está aqui representado pela orientadora educacional Marisa. Também presidentes do PA, Pronto Atendimento, só não colocaram o nome aqui. São vários, né? Então, a gente agradece a presença de todos. Jaqueline Gobi, do Centro de Atendimento Nova Esperança, e também a MOB Rio Branco, presidente, senhora Genor Terra, está presente, tá? E daqui a pouquinho nós registramos a presença de mais autoridades, mais convidados especiais que estão conosco aqui nesse plenário. Passo a palavra, então, de imediato à doutora Adriana Carina Diesel, né, que é ela que representa o Ministério Público da 4ª Promotoria da Infância e Juventude, que o fará da tribuna. Boa tarde. Eu quero cumprimentar a todos na pessoa do vereador Renato Nunes, a quem agradeço o convite para participar dessa audiência pública e a quem parabenizo por mais essa brilhante iniciativa no combate ao uso do crack. Principalmente, vereador, pelo enfoque que está sendo dado à questão nessa data, no que diz respeito à destruição das famílias. Porque eu acredito que exista aí uma via de mão dupla entre o uso da droga e a destruição da família. Isso porque a família desestruturada, ela provoca a busca pela criança e pelo adolescente da droga. E porque, uma vez que existe um usuário de droga dentro de um núcleo familiar,
este núcleo familiar também fica doente e também acaba se desestruturando e muitas vezes terminando de se deteriorar. Então, acredito que é nesse ponto aí que a gente deve focar, deve concentrar os nossos esforços. Na atuação do Ministério Público, nós vemos que o uso da droga, em especial do crack, tem trazido reflexos diretos nesse sentido, da destruição dos lares. O uso da droga produz inúmeros reflexos no que diz respeito à criminalidade, à prática de atos infracionais por crianças e por adolescentes, e provoca a necessidade de intervenção do Ministério Público, do Poder Judiciário, no que diz respeito à estruturação da família. Então, na parte de ato infracional, na parte do crime, o que nós vemos é um aumento, né, do número desses crimes e muitos deles, eu diria até que a grande maioria, sempre envolvendo a questão da drogadição, principalmente no que diz respeito à prática de atos infracionais por adolescentes. Então, são furtos que ocorrem para que aquele adolescente consiga fazer a aquisição da droga, são roubos, né, quando o furto já não é suficiente ou quando o desespero já é muito grande e quando o adolescente já não tem mais nem noção e ele só quer saber de conseguir a droga e aí não importa as formas, não importa de que maneira ele vai conseguir isso. Os homicídios que acontecem em razão de brigas, de desavenças, de problemas envolvendo traficantes, o aumento do tráfico, lesões corporais envolvendo brigas, o porte de entorpecente também, né, que embora agora não provoque mais a restrição de liberdade, ainda é possível de aplicação de algumas medidas, em especial o encaminhamento a tratamento. E também produz reflexo na nossa atuação no que diz respeito à parte da proteção. Então, por que eu falo na desestruturação da família e por que a gente tem que dar especial atenção a isso? Porque muitas vezes o uso ele chega a tal ponto que a necessidade da nossa intervenção, seja para que haja uma internação compulsória e aí nós vamos ter que intervir e levar à força, retirar uma pessoa do seu núcleo familiar à força, para que seja levada até um centro de atendimento e posteriormente internada, se houver a indicação de internação. E isso vai desde da criança, do adolescente que não deseja se tratar, até o pai, até um irmão, a própria mãe. Nós enfrentamos problemas seríssimos com gestantes usuárias de crack, porque é óbvio, o uso de qualquer droga, mas especialmente do crack, traz inúmeras sequelas aos filhos, ao bebê que ela está gestando. Então, a necessidade de intervenção no que diz respeito ao tratamento dessa gestante, tratamento depois posterior também ao bebê, que acaba muitas vezes sendo acolhido institucionalmente, porque essa mãe não vai ter condições de cuidar dele adequadamente. Infelizmente, em alguns casos, as sequelas nesses bebês são tão sérias que dificilmente se consegue colocá-lo em adoção, porque a grande maioria das famílias cadastradas, habilitadas para adoção, desejam ter filhos saudáveis. Então, os problemas vão desde aí até a necessidade de afastamento desse usuário do seu lar. Então, quando já houve encaminhamentos para tratamento, não houve adesão ao tratamento, não são poucas as vezes que o Ministério Público precisa ajuizar uma ação visando ao afastamento definitivo daquela pessoa que faz uso de droga do lar, para que esse uso de droga não produza reflexos negativos nas crianças que moram, né, que compõem essa família, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que a criança ela tem direito a viver, a ser criada em um ambiente livre da presença de pessoas que façam uso de substâncias entorpecentes. Então, lamentavelmente, muitas vezes somos obrigados a solicitar intervenção judicial nessas famílias para que essas pessoas, então, sejam retiradas, mais uma vez à força, do seu lar, sejam impedidas de voltar para casa enquanto forem usuárias de droga.
Mais uma vez aí a desestruturação da família, né? A família que já estava desestruturada, agora tem que enfrentar mais um problema, porque há a retirada de um de seus membros do lar, e ela precisa então se reorganizar, inclusive na questão que diz respeito ao sustento, mas que acaba sendo sempre uma medida preferível, né, ao acolhimento institucional daquela criança que está em situação de risco. Infelizmente, muitas vezes o uso da droga provoca a destituição do poder familiar, que é das medidas mais graves, que nós temos, a necessidade de encaminhamento das crianças e dos adolescentes filhos de usuários de droga às instituições de acolhimento. E, então, nós precisamos ajuizar ações visando a destituição dessas pessoas do poder familiar, para que essas crianças possam, então, ser colocadas sob os cuidados de outras famílias. E essas são todas situações em que a gente percebe que o uso da droga, o uso do crack, acabou vencendo, né? Porque, de início, o que sempre se tenta fazer é colocar essas pessoas, inserir essas pessoas em tratamento. Só que, muitas vezes, e infelizmente muito mais do que, né, seria o ideal que acontecesse, a necessidade de a gente partir para ações como essas, que produzem reflexos, traumas e consequências muito graves e que vão ser levadas aí por uma vida toda por essas crianças e por esses adolescentes. No que diz respeito à questão de políticas públicas, o Ministério Público tem atuado também, tem sido um parceiro nessa luta, na medida em que participa de reuniões e busca sempre tentar qualificar o serviço que já existe no nosso município, apoiando também iniciativas como, por exemplo, a criação desse setor da Casa de Passagem, né, em que existem profissionais qualificados atendendo os usuários de substâncias entorpecentes. Estamos também verificando a necessidade de criação, de abertura, de ampliação do número de vagas no CAPS Reviver. O Ministério Público já atuou também na regularização do trabalho que é prestado pelas comunidades terapêuticas. Né? Então, estamos juntos nessa caminhada e acredito que os pontos de atuação que são, principalmente a prevenção, né? Eu acho que deve ser bastante focada para se evitar chegar a ter que resolver o problema. Acho sim que temos que trabalhar também na repressão, juntamente com as polícias civil e militar. E o Ministério Público tem trabalhado bastante com esse enfoque, mas principalmente no tratamento, acho nesse momento agora bastante importante, e o tratamento não só do usuário, mas o tratamento daquela família atingida pelo uso do crack. Porque o que nós vemos é que o adolescente que acaba se envolvendo com droga, com a prática de ato infracional, enfim, ele acaba tendo, depois que ele recebe a sua medida, o seu tratamento, ele acaba tendo que retornar para aquele mesmo meio, né, onde ele estava antes e que acabou impulsionando ele, que acabou levando ele a buscar o uso da droga. Então, da minha experiência, o que vejo é que sempre que o adolescente volta, assim, poucas vezes ele consegue se manter bem, a não ser que ele fique afastado daquele núcleo onde ele estava inserido. E acho que não é isso que nós desejamos. Acho que o que é mais importante nesse momento é trabalhar as famílias junto com a criança, o adolescente, o usuário da droga, para que ela se fortaleça e para que quando o dependente retorne para casa, volte para o seu núcleo, volte para o seu meio, ele não encontre as mesmas circunstâncias que o levaram ao uso da droga. Acredito que a gente deva fazer um esforço especial nesse sentido, e é essa a minha proposta de atuação, é uma das propostas de algo que a gente possa